Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a média aritmética simples. Essa média aritmética é aquela que todo aluno já nasce sabendo. Afinal de contas, o que os alunos mais querem saber calcular é a sua média, não é? Na escola. Então, vamos lá, vamos começar falando sobre o que é a média aritmética simples e dar justamente esse exemplo. Então, ó, na média aritmética simples, nós pegamos todos os valores que nós temos e vamos somar esses valores, vamos adicionar esses valores e vamos dividir pela quantidade de dados. Então, por exemplo, se eu somo dois valores, eu pego a soma desses dois valores e divido por 2. Se eu somo três valores, eu pego a soma dos três e divido por 3. Se eu somo 4, eu pego a soma dos 4 e divido por 4 e assim por diante, ok? Então vamos pegar o exemplo justamente de uma média aí bimestral. Então vamos supor que nesse bimestre, trimestre, seja o que for, você teve três provas. Um aluno teve três provas. Na primeira prova ele tirou 6, na segunda prova tirou 4 e na terceira prova ele tirou 9. Bom, se nós formos calcular a média, considerando que todas essas provas têm o mesmo peso, ok? Na média aritmética nós não temos pesos diferentes. O que nós vamos fazer para calcular a média? Somamos os três e como são três, eu divido por 3. Então, ó, 6 mais 4 mais 9, 19. E eu vou dividir, então, 19 por 3. Nesse caso, vai dar aproximadamente 6,3. Então, quer dizer que esse aluno realmente conseguiu passar aí, né? Foi na risca aí, considerando que a média, se a média for 6, foi na risca, mas conseguiu. Que bom. Beleza. Vamos ver um outro probleminha aqui, ó. Júlio tem 36 figurinhas. Guilherme tem o dobro de figurinhas de Júlio, enquanto Isabela tem um terço da quantidade de figurinhas de Guilherme. Qual é a quantidade média de figurinhas que eles possuem? Bom, como nós queremos calcular a média, nós temos que somar a quantidade de figurinhas do Júlio, a quantidade de figurinhas do Guilherme, a quantidade de figurinhas da Isabela e dividir por 3, porque nós estamos somando três valores. Mas primeiro nós precisamos saber quantas figurinhas tem Guilherme e Isabela, ok? Então, ó, vamos começar com Júlio. Nós já sabemos que Júlio tem 36 figurinhas. Qual é a informação sobre Guilherme? Guilherme tem o dobro. Então, Guilherme tem duas vezes a quantidade de figurinhas de Júlio. 2 vezes 36, 72 figurinhas. E a Isabela? A Isabela tem um terço da quantidade de Guilherme. Um terço é dividido por 3. 72 sobre 3. 72 dividido por 3, que dá 24. Então, como nós queremos saber essa média, nós vamos somar os três valores, 36 mais 72 mais 24, e o resultado dividir por 3. Essa soma dá 132, dividido por 3, o resultado então é 44. Então, qual é a resposta? A resposta é que eles possuem, em média, 44 figurinhas. Bom, existem alguns problemas que eles são um pouquinho diferentes. Às vezes eles já te dão a média e te pedem algum valor que está aqui. Isso pode acontecer também. Eu quero trazer aqui para vocês um problema um pouquinho diferente e bem interessante. Ó, considere um conjunto de 10 números em que a média aritmética seja 7,2. Então, ele só disse que esse conjunto tem 10 números e já me deu a média, diferente daquele outro. Aquele outro pediu a média, esse me deu a média, 7,2. Após a retirada de um número desse conjunto, sua média passou a ser 6. Então, agora, nesse segundo cenário, eu já não tenho mais 10 números. Eu tenho 9 números. E a média desses 9 números é 6. Qual foi o número retirado? Bom,
qual a estratégia que nós vamos utilizar aqui? Veja, qual é a diferença desse conjunto de 10 números para esse conjunto de 9 números? É justamente esse número que foi retirado. Então, a diferença entre esse conjunto de 10 números e o conjunto de 9 é o número que foi retirado. O que é a diferença para a gente na matemática? É você fazer um menos o outro. Então, se eu conseguir descobrir a soma desses 10 números, e se eu conseguir se eu conseguir achar a soma dos 9 números, dos 9 números do segundo conjunto, a diferença entre essas somas vai ser justamente o número que foi retirado. Então, vamos começar a trabalhar com esses dados. Eu vou chamar aqui, ó, ele me deu a média. Eu sei que a média, eu vou somar esses 10 números e dividir por 10. Então, essa soma dos 10 números, eu vou chamar assim, ó, S de soma, e vou colocar o índice 10 aqui embaixo, para dizer que esse símbolo aqui representa a soma de 10 números, desses 10 números, ok? Então, o que seria a média desse conjunto? A média seria a soma dos 10 dividido por 10. Não é assim que a gente faz média? A gente não soma todos e divide pela quantidade? Então, eu somei os 10, então aqui está o símbolo para a soma dos 10, dividido por 10. Essa é a média. Mas o exercício me falou que a média é 7,2. Então, no lugar desse m de média aqui, eu vou colocar o 7,2. Então, eu sei que 7,2 é igual à soma dos 10 números dividido por 10. Bom, nessa equação, como que eu consigo achar o valor da soma de 10 números? Basta fazer a operação inversa. Então, perceba que esse 10 está dividindo o valor que eu quero encontrar. Então, entre aspas, né, eu passo para o outro lado da equação multiplicando, fazendo a operação inversa. Então, para eu achar a soma dos 10 números, basta fazer o 7,2 multiplicado por esse 10, ok? Passo para o outro lado multiplicando. Então, a soma de 10 números seria 7,2 vezes 10, que é 72. Agora, vamos fazer esse mesmo procedimento, mas para o segundo grupo, que é apenas 9 números, ok? Eu retirei 1. Então, eu sei que a média desse segundo grupo, como que eu calculo? Eu somo os 9 e divido por 9. A média desse segundo grupo passou a ser 6, né? Então, no lugar do m eu coloco 6, a soma dos 9 dividido por 9. Como que eu faço para achar a soma dos 9? A operação inversa. Então, a soma desses 9 números é 6 vezes 9. O 9 está dividindo, eu passo multiplicando, operação inversa. E 6 vezes 9 é 54. Bom, se eu já descobri a soma do conjunto de 10 números e a soma do conjunto de 9 números, eu tenho que a diferença entre eles, então a diferença, se eu fizer esse conjunto aqui, essa soma, menos essa soma, é justamente o número que foi retirado, ok? A diferença é justamente o número que foi retirado. Então, eu tenho que 72, que é a soma dos 10 números, menos 54, que é a soma dos 9, é igual a 18. Então, qual número foi retirado? O número retirado foi o número 18. É isso aí, galerinha. Média aritmética simples, basta somar todos os dados e dividir pela quantidade de dados. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Nós nos vemos nos próximos, pessoal. Valeu, tchau, tchau!